E aí galera, beleza? Professor Edson na área. Galera, nós vamos iniciar a nossa aula número 4 de Direito Tributário. O que nós vamos abordar nessa aula? Nós vamos falar sobre a vigência, sobre a aplicação, sobre a interpretação e a integração da legislação tributária. Para que isso é importante? Para que a gente consiga entender qual momento o tributo será cobrado das nossas empresas, em qual momento o aumento ou a diminuição do tributo vai impactar nos nossos custos de produção, certo? Sobre a vigência, nós precisamos entender o seguinte: a vigência é um atributo da lei que a lei confere plena disponibilidade para a sua aplicação, ou seja, é o momento que a lei possui todas as características para poder ser aplicada. Então, vigência é o momento que a lei possui todas as suas características para poder ser aplicada. Em termos de vigência, nós vamos abordar ela sobre três temáticas, três especificidades diferentes. A primeira, a vigência da legislação tributária no tempo. A segunda, a vigência da legislação tributária e o princípio da anterioridade. E 3, a vigência da legislação tributária no espaço. Pessoal, sobre a primeira, a legislação tributária no tempo, quando que a legislação tributária passa a ter vigência? Segundo o artigo 1º da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, salvo indisposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicado. Como que é essa disposição em contrário? A própria lei descreve quando ela vai começar a ter vigência. Foi o que aconteceu com o Código Civil. No seu artigo 2045, ele dispõe que a vigência do Código Civil só começará um ano após a sua publicação. Quando a própria lei não dispõe sobre isso, nós obedecemos o que está descrito no artigo 1º caput da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, 45 dias depois de publicado. Como que funciona isso? Nós vamos agora entender os 4 itens sobre a vigência e eficácia da lei: publicação, vacatio legis, vigência e eficácia. Como que funciona isso? A lei publicada 1º de janeiro de 2020, quando ela não trata data contrária, ela vai ter um período de vacatio legis de 45 dias, previsto pela LINDB. Após esse prazo, nós temos uma lei vigente. E quando essa lei vigente vai ser eficaz? Para que a gente entenda isso, agora nós acabamos de entender sobre a vigência. Para que a gente entenda sobre a eficácia, nós precisamos trazer os ensinamentos sobre o princípio da anterioridade, sobre os princípios tributários, para a gente entender quando a lei tributária deixa de ser só vigente e passa a ser eficaz. Quando que isso ocorre? A vigência e o princípio da anterioridade tributária. Como que isso ocorre? Nós temos aqui uma lei publicada em 1º de janeiro de 2020. A lei não fala nada sobre quando ela entra em vigência, então ela entra em vigência 45 dias depois. Esse período nós chamamos de vacatio legis. Quando essa norma passa a ser eficaz? Se nós estivermos falando de uma norma que respeita apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, ela passa a ser eficaz em 31 de março de 2020. Agora, se nós estivermos falando de uma lei que respeita o princípio da anterioridade geral, anterioridade, anualidade, ela só vai passar a ser eficaz em 1º de janeiro de 2021. Me dá um exemplo disso, professor. Que respeita a nonagesimal, por exemplo, o IPI. Então, se nós fizermos uma norma sobre IPI, uma lei sobre IPI, em 1º de janeiro de 2020, após, no dia 31 de março de 2020, ele já é uma norma eficaz, certo? Ela já está vigente a partir dos 45 dias, mas ela só vai ter eficácia 90 dias depois. Por exemplo, o imposto de renda. Se nós tivermos uma lei criada aqui de imposto de renda, 1º de janeiro de 2020, ela vai ter validade apenas no próximo ano. Ela vai ser eficaz apenas no próximo ano, em 1º de janeiro de 2021, certo? Porque ela respeita o princípio da anterioridade. Sobre a vigência da legislação tributária no espaço, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, ficar mais prático de entender. Se eu tenho
uma, uma dispensa, uma isenção do tributo IPVA no estado de Minas, os carros que estão registrados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiás, eles não vão ter direito a essa isenção tributária, não é isso? É isso. Basicamente, a vigência da legislação tributária no espaço quer dizer que ela configura válida no espaço onde ela foi publicada, com poder e competências aonde ela foi publicada. Por exemplo, o IPVA é competência estadual. Então, no estado de Minas, quando o governador fizer uma isenção do IPVA, essa isenção vai aplicar a todos os municípios do estado de Minas. Certo? Sobre a aplicação agora, nós precisamos entender quando que essa lei passa a ser aplicada e se ela retroage ou não. Certo? O que nós precisamos entender aqui? Eu vou voltar em termos de aplicação para a gente poder entender direitinho como funciona esses itens aqui. Nós precisamos entender que a aplicação da legislação tributária. O artigo 105 do Código Tributário Nacional explica que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendido, aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116, não, é 106. Como que é isso? Eu vou voltar lá no slide do nosso cronograma para a gente entender o que é fatos geradores futuros e fatos geradores pendentes, para a gente entender quando essa lei passa a ser aplicável. Primeira coisa, antes da gente ir para esse ponto, eu preciso explicar o item 2.2, a retroatividade da lei tributária. Nós temos o princípio da irretroatividade tributária, então uma lei publicada hoje não deve atingir fatos anteriores a ela, certo? Então, por exemplo, eu vou cobrar vamos para o nosso organograma que a gente vai ficar melhor explicado a irretroatividade e quando que a gente cobra esses fatos. Vamos lá. Eu tenho uma lei publicada aqui de IPVA em 1º de janeiro de 2020, certo? Ela vai passar a ser eficaz em 1º de janeiro de 2021, correto? Correto. Eu pergunto, eu tenho uma propriedade de veículo automotor em 2020, mas não tem em 2021. Essa lei que vai ser eficaz em 2021, em 1º de janeiro de 2021, ela vai me cobrar o IPVA por eu ter sido proprietário do veículo automotor durante todo o ano 2020? Não. Por quê? Pelo princípio da irretroatividade. A lei tributária não retroage para pegar fatos anteriores à sua publicação, à sua eficácia. Certo? E sobre o que são fatos geradores futuros, fatos geradores pendentes. Essa mesma lei sobre direito tributário, sobre IPVA, ela está eficaz aqui em 1º de janeiro de 2021, certo? E dia 5 de janeiro de 2021, eu passo a ser proprietário de um veículo. Nesse momento, esse fato futuro, ele vai ser abarcado pela aplicação dessa lei. Por quê? É um fato futuro. Eu virei proprietário do veículo posteriormente à sua eficácia. E o que são fatos pendentes? Vamos supor que antes de virar o ano, antes, em dezembro de 2020, eu negociei um carro, comprei esse automóvel. Eu dei o dinheiro e recebi o veículo. Mas eu ainda não transferi para o meu nome. Quando que eu vou ser proprietário? Quando eu transferir para o meu nome. Até lá, esse fato é pendente. Mesmo em caso de fato pendente, a lei tributária será aplicada. Então, eu comprei e vendi o carro em dezembro de 2020. Eu registrei ele em janeiro ou fevereiro de 2021, eu já vou ter que pagar o IPVA por ele, certo? Essa é a aplicação da legislação tributária, como que ela funciona. Em termos de interpretação, nós precisamos entender dois tipos de interpretação mais específicas, mais importantes. Nós precisamos entender, por exemplo, a utilização dos princípios gerais do direito privado. Para a gente entender, interpretar essa lei, em alguns casos há a possibilidade da gente utilizar os princípios de direito privado, mas são raros esses princípios. O que eu preciso explicar para você fundamentalmente é a interpretação literal e a interpretação benigna. A interpretação literal prevista no artigo 111 do Código Tributário Nacional,
explica quando eu for interpretar, eu for entender determinada lei, como que eu devo fazer essa interpretação. Literal, eu tenho que seguir os requisitos exatos previstos na lei. Eu não posso fazer uma interpretação mais abrangente. Quando que isso ocorre? Quando eu estiver falando da suspensão ou exclusão de crédito tributário, quando eu estiver outorgando uma isenção ou quando eu estiver dispensando obrigações tributárias acessórias. Nesse caso, eu tenho que interpretar o mais literal e o mais restritivo possível, certo? Ou a interpretação benéfica. Quando acontece essa interpretação benéfica, de acordo com o artigo 112 do Código Tributário Nacional, é quando eu estiver diante de situações que vão capitular sobre a legalidade de determinado fato, quando ela for falar sobre a materialidade de determinado fato, quanto à autoria, imputabilidade ou punabilidade de crimes tributários ou a pena aplicável, quando eu tiver uma pena para ser aplicada ao contribuinte, eu vou interpretar a lei de maneira mais benéfica. Aí eu fico em dúvida sobre a isenção, sobre a aplicação de determinada pena. Por exemplo, a pessoa deveria fazer a declaração de imposto de renda até tal data. Nessa lei que fala sobre a declaração de imposto de renda, pode ter havido algum defeito, alguma circunstância material e as pessoas ficaram em dúvida de qual dia de mandar a declaração de imposto de renda. E aí, essa data pode ser em janeiro ou pode ser em dezembro. Se dezembro é uma data que beneficia o contribuinte, eu tenho que interpretar como dezembro, sendo a interpretação que a lei deveria ter dado. Isso é o que o próprio Código Tributário Nacional estabelece. Sobre a integração, seria muito lindo se todo o nosso sistema jurídico fosse adequado e perfeito em todas as situações. Mas isso não acontece. Como ele é feito de maneira, as leis são feitas para uma generalidade e os casos específicos aparecem cada um com seu critério específico diferente, nós precisamos integrar esse sistema jurídico. Como que esse sistema jurídico é integrado? Como que o direito tributário é integrado? De acordo com o artigo 108 do Código Tributário Nacional, essa integração acontece da seguinte forma: a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente nesta ordem: a analogia, que é a aplicação de uma lei parecida para determinado caso diferente. Então, vamos lá, eu não tenho uma lei de como deve ser feita a declaração de imposto de renda, mas eu tenho pessoa de renda, pessoa jurídica, mas eu tenho uma lei sobre imposto de renda de pessoa física. Então, eu vou aplicar às pessoas jurídicas a mesma lei da pessoa física. Conseguiram entender? Não tendo a possibilidade de analogia, eu vou seguir os princípios gerais do direito tributário, que são aqueles: irretroatividade, anterioridade, legalidade, equidade, certo? Princípios que nós vimos em aulas anteriores. E, não tendo possível usar os princípios gerais de direito tributário, eu vou seguir os princípios gerais de direito público. Um dos exemplos seria que o interesse do público sobrepõe ao interesse privado. E, em último caso, eu vou utilizar o recurso da equidade. O que é esse recurso da equidade? Eu vou dar condições diferentes para que pessoas possam exercer direitos e deveres na igualdade de condições, em igualdade de condições. O que eu preciso sobre essa interpretação? Entender que a analogia não pode resultar na criação, na cobrança de um tributo que não está previsto em lei, pois, se a gente utilizando a analogia, a gente criasse a exigência de um tributo que não está previsto em lei, nós estaríamos indo contra o princípio da legalidade. Por outro lado, a equidade ela não pode ser utilizada para dispensar o pagamento de determinado tributo, de um tributo devido. Então, eu não posso utilizar a equidade para deixar de cobrar um tributo, certo? Então, esses são os dois itens que nós temos: analogia e equidade. Nós temos descrito legalmente no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 108 como eu posso aplicar a analogia, mas até que ponto? Eu posso aplicar a equidade, mas também até que ponto? Pessoal, esse é a nossa aula 4 de Direito Tributário. Qualquer dúvida vocês me falam, eu faço um novo vídeo, eu faço um áudio, eu faço o que for possível para vocês entenderem. Qualquer dúvida, podem ser pegar o material, mas podem me chamar também. Abraço para vocês e muito obrigado.